Olá pessoal, estamos em mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre operadores lógicos. Na aula passada falamos sobre os operadores de comparação. Agora vamos ver quais são os operadores lógicos. Então vamos lá, vamos para a explicação, tá? Pessoal, os operadores lógicos são representados por dois E comercial, que significa e, né, ou and em inglês, or, ou e not, tá ok? Então, and or not. O and é representado por dois E comerciais, o or, dois sinais de pipe, tá ok? Então, no computador a gente tem essas barrinhas aí que são o sinal de pipe, que significa ou, e o not, ó pessoal, uma exclamação, tá? A exclamação representa o not. Tá, mas e aí, André, como é que funciona isso? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, tá? É, Veja bem, nos operadores de comparação a gente viu, né? Ó, N1, que é 20, é maior do que 15? Sim, aqui é true, tá? N1, N1, que é 20, é maior do que 25. Eu tenho duas expressões lógicas agora, pessoal, tá? Eu estou comparando duas expressões lógicas. Então, uma vai retornar true e a outra vai retornar false. Aqui eu estou falando, ó, true e false são idênticos, não? São iguais, tá? True e false, tá? Vai retornar true ou false. Então, os operadores lógicos também retornam true ou false. Só que ele vai fazer uma checagem nas condições. No caso, eu tenho três condições, né? Eu tenho duas condições. Eu poderia ter mais de duas condições. Essas duas são verdadeiras? Se for, ele vai retornar true, se não retorna false. Vamos dar uma olhada como é que funciona essa tabela, então? Pessoal, ó, eu tenho aqui a tabela verdade para AND, tá? O resultado aí do primeiro teste lógico, se for verdadeiro, tá? E o resultado do segundo teste lógico for verdadeiro, ele é verdadeiro, tá? No caso aqui, ó, pessoal, eu tinha apenas dois testes lógicos, né? Se esses dois forem verdadeiros, se aqui retornar true e aqui retornar true, ele escreve true, tá bom? Se eu tenho de um lado verdadeiro e do outro falso, ele vai retornar falso. Então olha aqui, ó, pessoal, que é esse caso, né? Aqui é true e aqui é falso. Ou vice-versa, poderia ser falso e true, né? Então, se um dos lados já for falso, pessoal, ele vai retornar falso, tá bom? Que é o que eu coloquei aqui, ó. Do lado esquerdo eu tenho verdadeiro e do lado direito falso. Mas poderia ser o contrário, do lado esquerdo eu tenho falso, do lado direito eu tenho verdadeiro. Ele vai retornar falso. Tá? Para que ele retorne verdadeiro, pessoal, todas as condições têm que retornar true, tá bom? Se não retornar true, ele é falso. Que é o caso aqui, ó, se as duas forem falsas, ele retorna falso, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, pessoal, eu vou ter um true aqui e aqui eu vou ter um false. O que ele vai escrever? Ó, as duas condições são iguais, são verdadeiras, true e false são idênticos? Não. Então ele vai colocar aqui, ó, false, tá bom? Eu tenho duas condições para serem testadas. Uma é true e outra é false. O true não é igual a false, tá bom? Estou usando o operador e. Lembrando que o operador ele só vai retornar verdadeiro quando todas as condições forem verdadeiras, tá? Eu poderia ter uma terceira aqui que também fosse verdadeira. Ela retornaria verdadeira. Nesse caso aqui, ó, pessoal, se ele encontrou um falso, ele já vem como falso, tá bom? Isso aqui é muito importante, a gente está aprendendo. Aqui, ó, pessoal, N1, 20 é maior do que 15? Sim. N1, 20 é menor do que 25? Agora dois true, ó, true e true. Então ele vai trazer verdadeiro, ó, true. Pessoal, o false também ele pode ser conhecido como zero, tá bom? Ó, zero. E o true, 1. É que são os números binários, 1 e 0, ligado e desligado, né? Um é verdadeiro e o false é 0, tá? Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem pegar uma tabela verdade, ó, e ver esses valores aqui, né? 1 e 1, que é o verdadeiro, ó. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro.
verdadeiro com falso, falso, falso com verdadeiro, falso, falso com falso, falso. Então, tabela verdade. Gente, isso daqui tem que estudar bastante. Pega essa tabelinha, escreve no caderno, né? Ó, porque eu sei que quando a gente começar a fazer os exercícios, se a gente não entender isso daí, vai ficar complicado, tá bom? Por enquanto é só teoria, ó. Mas quando a gente começar a fazer os exercícios para pegar mesmo, se não entender isso aqui, fica difícil. Tabela OR agora, pessoal. Né? A gente viu o AND, vamos ver o OR. O OR, pessoal, basta que você tenha uma condição verdadeira para ele retornar verdadeiro. Né? Então eu posso ter de repente 20 condições. Uma é verdadeiro e 19 é falsa. Se tiver uma verdadeiro, ou é um ou é outro, ele já retorna verdadeiro. Mas isso só na condição OR. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, ó, ele vai retornar verdadeiro. Pode ser um ou outro, ó. Ou é um ou é outro. Diferente do E, ó. O E eu precisava ter tudo verdadeiro aqui para ele retornar verdadeiro. Aqui, ó, pessoal, no OR, verdadeiro e falso. Se você já tiver um verdadeiro, ele retorna verdadeiro, tá? Falso com verdadeiro, ó. Eu tenho verdadeiro aqui, ele retorna verdadeiro. Falso com falso, né? Falso. Então, olha a diferença, tá, pessoal? Né? Vamos ver aqui nos exercícios, usando o operador OR agora, ó. 20 é maior do que 15? True, tá? N1, 20 é maior do que 25, tá? Pessoal, estou usando o operador OR agora. Então, aqui é true e aqui é falso. Logo, pessoal, se um é verdadeiro e o outro é falso no operador OU, ele retorna true, tá? Que é o número 1, né? True ou número 1. Perfeito. Agora aqui, ó, vamos ver o outro aí também, ó. Vamos ver aqui. N1. N1 é maior que N2? Sim. N1 é menor que N3? N1 é menor que N3? É. Então, true e true, ele retorna true também, tá? Ou, você pode colocar o valor 1. Posso colocar true ou falso, ou colocar 0 e 1. Lembrando que 1 é verdadeiro e o 0 falso, tá bom? Aí nós temos aqui a tabela verdade, ó. Se vocês pegarem, ó, 1 com 1, né? 1 representa verdadeiro, ó. True e true, true. True e falso, ó. False. False e true, true. Falso e falso, ó. Falso. Tá vendo? Então eu posso trabalhar com true ou falso ou 0 e 1. Perfeito? Então, dá uma analisada nessa tabela aqui, faz os exercícios, pessoal. Ó. Eu poderia ter um outro aqui ainda, né? Ó, vamos colocar uma outra condição aqui, ó. E vamos colocar aqui, aliás, deixa eu colocar aqui, ó, mais uma aqui, quer ver? E eu vou pegar N2 é menor do que, vamos pegar aqui, N2 é menor do que N4, tá? Aí ele está falando aqui, ó, aqui a gente já viu que deu 2 true, né? Só que aqui agora eu tô falando 15 é menor do que 3, pessoal, aqui já não vai dar certo, ele vai retornar falso, tá? Ele retorna falso aqui, ó. Beleza? Então, aí eu tenho duas condições verdadeiras e uma falsa, né? Vamos dar uma olhada lá, eu vou salvar. Vamos salvar esse camarada aqui, então, como ATV 010. Atividade 10.js, tá? ATV de atividade. Salvei. Vou vir aqui agora, ó. Deixa eu dar um CLS. Mandar executar aqui o ATV 10.js. Vamos ver que ele vai retornar. Olha aí, pessoal. Vamos ver aqui, né, ó. Aí eu tenho essas outras condições que eu não falei ainda, tá? Mas vamos ver as 4 primeiras. As 4 primeiras. Olha lá. False, false, né, ó. True e true. Tudo bem? Então, se eu tirar essa condição aqui, ó. Aí eu vou ter 2 verdadeiros. Ele vai retornar true. Vamos lá, ó. True. Tá bom? Vamos verificar aqui, pessoal.
Deixa eu executar de novo, ó. Opa, errei alguma coisinha aqui, peraí, vamos dar uma analisada. Ah, faltou fechar um parênteses aqui, pessoal. Tá bom? Como eu estou fazendo dois testes lógicos, pessoal, esses testes lógicos eles precisam estar dentro de um único parênteses, tá bom? Ó, cuidado de estar escrevendo isso daqui, ó. Eu tenho dois testes lógicos agora, ó. Né? E eu estou comparando um teste lógico com o outro. Aí eu coloco tudo dentro de um parênteses só, tá? Olha aí, ó. Dois testes lógicos sendo comparados, né? Com o operador e ou or, só que eles precisam ser colocados aqui dentro, tá? Então vamos ver aí, vamos lá, salvei, deixa eu ver se salvei. Vamos vir aqui, deixa eu limpar de novo, CLS. Vamos lá. Tá aí, ó, pessoal, false, true, true e true, tá bom? Ele está carregando os de baixo também, pessoal, porque assim, ó, o operador de negação. O operador de negação é o contrário, tá? É o contrário do que é apresentado. Então, por exemplo, ó, N1 é maior do que N2, então 20 é maior do que 15, pessoal, ele ia retornar true aqui, tá bom? Só que é a negação do true. Então o true, se ele vai retornar true, o operador false vai fazer ele ficar false, tá? É a negação do true. O que é true vira false, o que é false vira true. Aqui, por exemplo, ó, N3, 25, ele é menor que 3, falso. Só que esse falso, pessoal, a negação dele, a negação, né? Negação fará, aliás, negação tornará false. Então o que é true vira false e o que é false vai virar true, tá bom? Vira true. Vamos ver? Então, ó, salvei. É o que ele está colocando aqui pra gente, ó. False, né, ó. Esse camarada aqui ficou falso, ó. E o outro true, tá vendo, ó? Exatamente o que eu coloquei aqui. Então, negação é o contrário. O que era true vira falso, o que era falso vira true, tá bom? Esse é o operador de negação. Bom, espero que vocês tenham entendido aí que os operadores lógicos são formados pelos operadores AND, OR, NOT, tá ok? E aí eu vou comparar duas estruturas, dois resultados, né, o retorno de dois resultados de uma expressão lógica. Pode ser um terceiro, um quarto, né? Tá? Só que aí vocês têm que entender a tabela verdade. Então anota num caderno, pessoal, essa tabela verdade, ó. O E, para ele retornar verdadeiro, todas as condições têm que ser verdadeiro. Se uma retornar falso, ele já retorna falso. O OU, basta que algum dos lados tenha a opção verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Se tudo for falso, ele vai trazer falso, tá bom? E o operador de negação, o que era verdadeiro fica falso, o que era falso fica verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Faça os exercícios aí, façam novos testes lógicos, tá? Compara dois testes lógicos, vê se ele vai retornar true ou false. Agora é com vocês, tá bom? Se preparem aí que futuramente a gente vai ter bastante exercício e aí a gente vai precisar dessas lógicas aí. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente volta logo mais com novos exercícios.